Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Tempo do Fim. Trago algumas notícias surpreendentes para aqueles que estão querendo se preparar para os eventos finais. Notícia de R7. Nova subvariante da CV19 é encontrada em 4 pacientes do Mato Grosso do Sul. JN 2.5 foi encontrado em 4 pacientes entre 16 e 18 de janeiro de 2024. 3 mulheres já receberam alta e a quarta não resistiu. Então, irmãos e irmãs, o que nós podemos ver aqui é que os jornais estão avisando de que os casos estão aumentando. E uma das coisas que notei que é muito interessante é a data de 16 e 18 de janeiro. Praticamente a mesma data em que estavam ocorrendo o discurso em Davos sobre a doença X, a próxima pandemia. Agora vejam isso. E diz mais, além do Brasil, a subvariante também já foi identificada. Então, não foi só identificada no Brasil, primeiramente no Brasil, mas já foi identificada também no Canadá, na França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. Ou seja, começou no Brasil e está se espalhando pelo mundo. No comunicado divulgado, a Superintendente de Vigilância de Saúde, Alessandra Moraes, reafirmou a importância da picada e dos cuidados básicos como lavar as mãos. Ela diz, não é necessário criar pânico, está entre aspas, mas é preciso sempre estarmos em alerta aos sintomas gripais, completa ela. Então, irmãos e irmãs, como vocês percebem, parece que as coisas estão voltando novamente. Nada vai ser normal. Os mesmos cuidados de 2020, picadas, cuidados básicos como lavar as mãos e daqui a pouco o uso de máscaras novamente. Agora quero trazer a vocês o que uma irmã que mora em Alagoas me disse. Que lá nos hospitais as pessoas estão usando máscaras. Já estão usando máscaras. E inclusive nas ruas já estão começando a usar máscaras também. Porque elas estão com medo. Porque os jornais já estão falando e avisando para tomarem os devidos cuidados. Porque os casos estão aumentando. Inclusive nas rádios, eles também já estão avisando. Irmãos e irmãs, o que eu percebo é que a mídia está preparando o povo para o que está por vir novamente. Como foi em 2020 no primeiro cerco, porque está chegando o segundo cerco. Mais uma notícia. China testa cepa mutante de Covid com mortalidade de 100%, que mata em 8 dias, deixando os cientistas surpresos. Especialistas alertam a China para parar com essa loucura, pois estão testando uma cepa mutante de CV19 que tem uma taxa de mortalidade de 100% em ratos humanizados. Mais uma notícia. Casos de CV19 aumentam em estados do norte. E era sobre isso que eu estava falando. No norte, eles já estão usando máscaras em hospitais e nas ruas. Então, irmãos e irmãs, o que podemos perceber é que há uma propaganda proposital, porque as mídias são pagas, que há um alerta vindo da mídia para uma preparação, para que as massas tenham isso em mente, de que alguma pandemia, algo está vindo novamente, que está aumentando os casos. Agora, uma notícia espantosa e terrível ao mesmo tempo. Muitos podem não acreditar, dizer, isso é teoria de conspiração, isso não vai vir. Mas, irmãos, tudo é programado. Eles têm uma agenda. E eles não estão escondendo mais, eles avisam que está vindo. Prestem atenção. A revista The Economist lançou uma capa há uns 2 meses atrás, bem interessante. Esta capa saiu em dezembro de 2023 e um pouco abaixo, do centro da capa, vocês podem ver
que há um globo. E neste globo, que país representa? Que país está em evidência? O Brasil. Muitos não compreenderam porque o Brasil aparece ali no mapa. Mas eu quero mostrar a vocês o porquê o Brasil está ali. Vejam atentamente isso e escutem com atenção. Aqui estão algumas das coisas que foram discutidas em Davos sobre o Centro de Saúde e Cuidados de Saúde. O Centro para a Saúde e os Cuidados de Saúde está empenhado em melhorar os resultados globais em matéria de saúde, ao abordar questões de confiança, eliminar as disparidades entre os gêneros nos cuidados de saúde e tirar partido da tecnologia para transformar os sistemas de saúde. E quais são as 6 pessoas que fizeram parte desse painel? Os oradores públicos: o Sr. Tedros, diretor-geral da OMS, Preeta Reddy, que é vice-presidente executiva do Hospital Apollo, Shyam Pishen, diretor do Centro de Saúde e Cuidados de Saúde, membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial de Genebra. Então vocês percebem que a OMS e o Fórum Econômico Mundial estão ligados. E quem estava lá para representar o Brasil? Nízia Trindade Lima, ministra da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil. Tem também Roy Jacobs, presidente e diretor executivo Royal Philips. Também Michel Desmarais, presidente do Conselho de Administração da AstraZeneca. E notem, irmãos e irmãs, que a ministra da Saúde neste painel de 6 pessoas é a única pessoa que está representando um país. Ou seja, as outras pessoas não estão representando um país. Ela é a única pessoa que está representando um país, que é o Brasil. Então dá para notar que eles têm um grande plano para ocorrer no Brasil dentro em breve. Percebam na imagem que a Nízia Trindade está sentada no centro dos 6 membros oradores. Isso significa algo muito importante. Significa algo, irmãos e irmãs. Por que a representante do Brasil está sentada no centro? Reflitam sobre isso. Vou compartilhar alguns pontos de coisas que ela citou em Davos. Uma das coisas que ela mencionou foi que durante a pandemia da pestilência 19, ela disse que devido ao governo anterior, que era o governo de Bolsonaro, falhou, mas que desta vez, ela disse, com Lula não falhará. Então vejamos alguns pontos do discurso que ela fez em Davos sobre a preparação para a doença X. O uso de tecnologia avançada, como por exemplo nanopartículas e inteligência artificial. Desenvolvimentos de picadas, isto é uma preparação para a doença X. Este era o assunto que eles estavam discutindo em Davos, e sobre como todos vão poder se ajudar globalmente com esta próxima pandemia. Mas lembrem-se que esta senhora é a única representante de um país, irmãos e irmãs, do Brasil. Por isso que o Brasil está lá na capa de Economist. É a única pessoa que representa um país, os outros 5 não representam nenhum país. Então eles vão desenvolver novas picadas, medicamentos e testes e diagnósticos no Brasil. Implementação, outro ponto, implementação de vigilância de doenças, o que quer dizer de pessoas. Irmãos e irmãs, vocês já ouviram falar de nanopartículas, certo? Então, isto é o que o Brasil estará a produzir. As nanopartículas estão dentro das picadas. O Brasil avançará em tecnologia de nanopartículas e a inteligência artificial para lutar contra a doença X. E o Brasil desenvolverá sua própria picada. Em Campinas haverá um grande laboratório que deverá ser aberto. Esta ministra da Saúde do Brasil está sendo paga, irmãos e irmãs, pelos globalistas para cumprirem a sua agenda. E os globalistas estão patrocinando este laboratório no Brasil. Então esta ministra da Saúde vendeu o Brasil para o diabo. Praticamente podemos dizer isso. Então o Brasil está avançando rapidamente para o despovoamento da população. Não só o Brasil, como vimos na notícia anterior, que começa no Brasil, mas que
logo será global. A doença X será global. Então, no segundo ponto diz que eles vão desenvolver as próprias picadas, medicamentos e testes e diagnósticos no Brasil. E no terceiro ponto, a implementação de vigilância de doenças, o que quer dizer vigilância de pessoas. O Brasil está caminhando para o sistema da China. Um sistema de vigilância e controle das pessoas. Irmãos e irmãs, este sistema da China será aplicado dentro em breve globalmente. O Brasil se tornará como a China e depois os outros países. E se não cumprirem o que o governo quer e a sua agenda, não poderão viajar, não poderão entrar em shoppings, não poderão entrar em escolas, não poderão estudar, não terão acesso a hospitais, etc. E serão restringidos de muitas outras coisas. Quinto ponto, integrar dados para análises. Então eles pegarão todas as informações pessoais de todos os dados de cada pessoa, de cada indivíduo, eles terão em seu poder. E aqueles que não quiserem, não aceitarem o sistema do governo, o que vai acontecer? Eles cortarão. Isto irá de encontro com a identidade digital da OMS. Por isso eles dizem, confiem em nós, confiem na ciência, confiem nos cientistas, confiem nos médicos. Quando na verdade todos estes estão ligados à OMS e ao Fórum Econômico Mundial. E a OMS e o Fórum Econômico Mundial estão ligados ao papado, aos jesuítas, que está por trás da cortina dos panos. E o sexto ponto diz, estabelecer um relacionamento de confiança entre a ciência, produção e conhecimento científico e o processo de tomada de decisões. Então, esses são os pontos principais, irmãos e irmãs, que ela citou em Davos. Por isso que o Brasil está aparecendo na revista The Economist. É porque eles têm grandes planos e o Brasil está na lista da sua agenda. Acredita-se que começará no Brasil a doença X. Lembrem-se do que Jesus disse, irmãos e irmãs. Quando vocês virem o exército cercando, o que ele disse para fazer? Fujam para os montes, ou seja, façam o que ele revelou a profetisa. Saiam o mais depressa possível das cidades e vão para o campo, onde possam cultivar seu próprio alimento, entre outras palavras, onde vocês possam ser livres do sistema diabólico que está vindo e draconiano. Vejam isso agora, irmãos e irmãs. Segundo a OMS, a doença X poderá causar a próxima pandemia. E irá, como disse Tedros, a Ebola, a SARS ou a Nipah. 9 agentes patogênicos em que os investigadores estão atentos. Essa doença X está chegando, irmãos e irmãs. É disto que eles estavam falando em Davos, eles estavam discutindo em Davos sobre como vão lidar com a doença X. Isso significa que está vindo. E se eles estavam falando e se eles estavam discutindo, é porque virá. Me lembro do vídeo de Tedros dizendo, não é sobre se vai vir, mas quando virá. E tem um vídeo onde ele diz que a próxima pandemia virá. A mesma coisa que fizeram em 2019, estão fazendo agora, avisando que uma pandemia está vindo, que um vírus está vindo. E é assim que o Brasil vai se preparar para isso, e o mundo seguirá a mesma coisa. Então, para concluir, irmãos e irmãs, nós também devemos nos preparar rapidamente, porque os eventos finais serão rápidos. E estes eventos do segundo cerco, irmãos e irmãs, levará a marca da besta. Porque estes eventos trarão ao mundo um caos econômico, um caos social, um caos total, onde as pessoas terão medo e aceitarão qualquer solução. E então eles trarão a solução. É assim que os jesuítas trabalham. Tese e antítese para trazer a síntese. Então preparem-se, irmãos e irmãs. Preparem-se. Preparem-se, preparem-se.
para não serem pegos de surpresa, porque Jesus está vindo em breve. Maranata, o Senhor logo vem.